Fala, meus queridos! Dia, ótimo dia pra todo mundo. O Vitão já subiu, te chamar o Alan aqui também. Naquela animação braba, deixa eu pegar o link do Spaces. Quem puder, como sempre, dar aquele retweet vai ajudar bastante pro papo aqui. Peraí, deixa eu pinar aqui. Pronto, pinado. Enquanto o Vitão dá aquele salve, meu Prince, eu vou também botando lá no grupo do WhatsApp pra galera vir entrando. Fala, meu Prince. E aí? Fala, Rod. E aí, faz tempo que eu não faço isso, cara. Tô com saudade. Bom dia pra vocês, bom dia para mais um café. Hoje a gente tem um convidado especial. Inclusive, eu conheci ele na coincidência, mas é um cara ótimo por assunto que o pessoal pediu. O pessoal pediu lá no grupo esse tema aí, de tokenização e CVM. E, enfim, vamos falar um pouquinho com o Alan sobre isso. Vai ser bem legal. Tamo junto. E bom dia pra vocês. Vamos subindo aí, pessoal. O mais legal do café é conversar com a galera e ter essa interação. Então, quem quiser subir, fica à vontade. É mais convidado. Boa. Eu tô pegando o link aqui. Eu peguei o link errado, acho, pra poder compartilhar. Acho que agora eu peguei certo. Mandar lá no grupo do WhatsApp. Gus, Fatih, que a gente vai podendo subir. Vem aí com nós. Eu chamei o Alan já. Precisa aceitar aí, Alan, pra subir aqui com nós. Ver se tá aparecendo pra ti aí. Enquanto isso, deixa eu ir compartilhando. Aproveitando, acho que todo mundo viu, ou não sei se todos viram, mas a gente abriu um canal no YouTube ontem para compartilhar os cafés, né? Então, obviamente, não deixem de participar aqui ao vivo com a gente, porque é aqui que a gente pode realmente trocar essa ideia. Vocês podem subir espaço 100% aberto. Mas realmente, quem às vezes perdeu o dia e não conseguiu acompanhar, a gente vai postar todos os episódios lá no YouTube. Demoredes, só botar café com NFTs lá no, E o no mais YouTube. legal, o mais legal é que a gente está usando um programa de inteligência artificial, né? Que ele baixa o Spaces e ele deixa lá num formato muito top, cara. Então, ele não tá só um vídeo com uma thumb chata, assim. Ele tá muito massa. Justamente por causa desse programa, desse software aí. Exatamente. Façanha, façanha. Exatamente, as façanhas de AI. Fala, Alan, beleza? GM. Fala pessoal, bom dia a todos. Boa. Fala, Alan. O Alan tá com sono, ou tá impressão minha? Acordou mais cedo hoje? Não, pô, eu acordo. Rapaz, quem tem filho pequeno em casa nem dormir dorme. Isso é verdade. Aí você foi sincero. Eu acordo bem cedo. Eu só fico meio lento pela manhã, não repara não. Depois você vai falar que é o Covid, né? Rapaz, eu esqueci, Mas era o Covid. cara, você sabe que é. Já te falei alguns episódios que eu passei, inclusive algumas, inclusive algumas palestras, palavras sumindo no meio do nada, assim, cara. Mas estamos aí. Que é aí? Mais Boa, um tamo relato de junto. Covid tirando a memória da galera? Cara, assim, coisa do cotidiano, às vezes palavras assim do dia a dia, costume de falar e do nada some. Aí dá uns 10 minutinhos, ela volta de novo. Vou. Bom, vamos direto ao ponto então, guys. Quem puder ir dando um retweet no Spaces vai ajudar bastante. A gente tem até as 9, vamos já puxar aqui o assunto. Primeiro, queria pedir pro Alan, sempre esqueço, se apresentar um pouquinho pra galera. E a gente já começa a entrar no tema de tokenização e CVM. Lembrando que a gente convidou o Alan, mas, cara, mic aberto. Então, levantem a mão que a gente puxa pra trocar ideia. Não precisa saber sobre o assunto, vem dar opinião, vem falar o que você sabe, o que você viu. E é isso, beleza? Subam aqui com a gente. Manda lá, Alan. Alan. Show, vamos lá. A pronúncia fica a critério, viu, Rod? Fica tranquilo quanto a isso. Alan, tanto faz. Bom, sou advogado, né? Tenho especialização na parte empresarial
E estou aí no ecossistema Web3 já há quase 3 anos aí, né? Além disso, né, eu sou empreendedor também, então tenho algumas empresas fora da advocacia, e essas empresas atuam justamente no ramo imobiliário, no ramo de esportes, né? Eu tenho um clube de futebol também. E aí, por uma dor própria aí de alguma dessas atividades de mercado, foi quando aí, aproximadamente uns 3 anos, a gente começou a desenvolver, então, estruturações, né? A gente é uma equipe bem multidisciplinar, mas eu mais focado em estruturas legais aí, estruturações legais, melhor dizendo, né? Para projetos. Sou um dos membros fundadores também do Bankless, assim que trouxeram o movimento para o Brasil, né? O Cioff foi um dessas figuras aí que trouxeram o Bankless para o Brasil. Logo em seguida também já fiz parte. Tô lá até hoje, não tão ativo igual era antes, mas sigo lá também. E aí, né, sou membro do Crypto Valley Suíça, né, que é uma associação voltada ao ecossistema lá na Suíça, enfim. Brevemente, esse sou eu. Brevemente, isso é o que eu faço, né? Sou, sou diretor jurídico também de uma holding de participações, que o foco é investimento em projetos cripto, né? Em projetos de Web3, melhor dizendo, em geral. E lá a gente faz toda a parte aí da análise dos projetos, né? Enfim, compliance e tudo mais. Boa, maneiraço. Deixa eu começar fazendo uma pergunta, então. Aquele contexto básico, que é sempre bom, o que é tokenização, cara? Para quem, assim, sei lá, tá ouvindo a palavra pela primeira vez, como você explicaria, assim, para um cara Legal. que não conhece, assim, Web3, cripto e etc? Uhum. Tá, vamos lá. Olha, já vou dar um disclaimer logo aqui. Como eu não sei qual é o nível de profundidade, né, dos espectadores, do ouvinte aqui quanto ao tema abordado, eu vou sempre trazer conceitos bem gerais, né? E, e vou sempre tentar trazer alguns exemplos, por mais, às vezes, esdrúxulos que possam ser, mas eu vou tentar trazer exemplos para ficar bem fácil o entendimento. Então, tokenização, de uma maneira bem simples, ela é a representação, tá? Ela é a representação virtual, digital, melhor dizendo, de um ativo real, certo? Então, o que é um ativo real? O próprio nome já fala, né? Então, você pode fazer uma representação, uma tokenização de uma cota social de uma empresa, você pode fazer uma representação de um direito creditório, você pode fazer uma representação, enfim, do que tiver valor, né, do que se expressar ali em valor econômico. Normalmente a tokenização a gente está falando de algo que se expressa em valor econômico. Você consegue representar ela digitalmente, né? E nessa representação a gente sabe que é utilizado, né, blockchain, e isso permite todas os benefícios da blockchain, né, como segurança, transparência, permite, né, o fracionamento. Então, normalmente isso é utilizado bastante para fazer alavancagem de recursos, etc. Show. Quer fazer uma pergunta, Vitão? Complementar alguma coisa? Eu quero quando a gente tava falando sobre, quando eu falei do tema para você falou assim, cara, é legal, mas é um tema muito grande, né? É gigante. Tem esse problema aí. E aí quando eu falei tokenização e CVM, aí você falou assim, não, legal, mas CVM não é o único órgão que vai regular, e na verdade nem é o principal muitas vezes, né? Quando a gente fala de tokenizações específicas. E aí eu queria que você desse um exemplo, talvez, num que você está mais próximo, como você tem o REC, né, que é o time de futebol, se você pode falar um pouco sobre tokenização do esporte, cara, porque acho que muita gente tem essa dúvida, como que dá para fazer tokenização no esporte? Tá. Pô, falar um pouco sobre os reguladores dessa área aí também, né?
Beleza, vamos lá. Quando a gente fala, então, de alguns reguladores aí, né, que são participantes do ecossistema, normalmente a gente sempre ouve CVM, porque, como eu disse há pouco, a ideia da tokenização é você fazer uma representação de um ativo real e que normalmente a finalidade dele é fazer a captação, a prospecção de recursos financeiros, certo? Ou seja, é negócios, é business, então as empresas normalmente buscam fazer isso, tá? Por que se fala então em CVM? Porque a CVM é a Comissão de Valores Mobiliários, né? E a missão dela, a função dela é justamente fazer uma regulação em tudo que se trata de valor mobiliário, mercado financeiro, certo? Mercado financeiro, entenda-se aqui na parte de valor mobiliário, né? Então, vamos lá. Essa parte a CVM, então, ela vai regular principalmente aqueles projetos que não possuem dispensa ou autorização devida, que estejam fazendo prospecção, captação de recursos da economia popular, certo? É aquele projeto que lança lá na internet, ó, vem, investe aqui, compra meu token, que eu vou te dar rentabilidade de tanto, tá? Então a CVM ela está ali para regular esse mercado. Só que não é só a CVM que regula isso. Ela regula, ela faz análise para ver se um token, então, constitui um valor mobiliário ou não. Caso não, sai da esfera de regulação. Mas quando você vai estruturar todo um projeto, você tem que olhar inúmeras outras legislações que estão impostas, né? Então, o CIOF citou do futebol. No futebol, por exemplo, nós temos aqui no Brasil a Lei Pelé, nós temos as inúmeras instruções, orientações e tudo mais das federações estaduais, da própria Confederação Brasileira de Futebol e do órgão máximo do futebol, que é a FIFA. Então ali eles têm né, algumas leis próprias deles ali que devem ser usadas como no momento que você vai modelar um projeto. Então, dando um exemplo, o Self pediu um exemplo, eu gosto muito de usar o exemplo do token do Vasco, né, que é o que nós temos aí hoje. O que ele fez? Ele olhou para um mecanismo criado pela FIFA, que é o mecanismo de solidariedade, tá? É um direito creditório, ou seja, esse mecanismo, ele, de maneira bem resumida, ele permite que aquele clube de futebol que formou o atleta quando o atleta era menor, né, tinha 15, 16 anos, que esse clube ele receba, então, cumprindo vários requisitos, que ele receba uma parte, um valor que pode chegar até 5% dos direitos aí, de venda desse atleta no futuro, tá? Eles olharam para isso e falaram, pô, vamos tokenizar isso e vamos vender os tokens, ou seja, né, vamos captar recursos para o clube com base nesse direito. E previamente eles montaram então a estrutura e fizeram uma consulta na CVM, tá? E aí na CVM, desculpa, eu tô indo no fluxo da conversa, e às vezes se ficar algum conceito assim um pouco difícil, vocês podem me interromper e me perguntar. Então, a CVM, quando ela analisa um projeto, ela utiliza um teste, o teste de Howey, que foi importado da tese utilizada pela SEC nos Estados Unidos. Há muitos e muitos anos já se utilizam. Então, ao aplicar o teste de Howey, a CVM entendeu que não era um valor mobiliário o token derivado desse direito creditório, tá? E aí, com isso, então, o token do Vasco, representado pelo mecanismo de solidariedade, pôde fazer oferta pública aí de maneira tranquila, tá? Isso a gente está falando do futebol. Se a gente fala da parte imobiliária, da tokenização imobiliária, você tem as regras de direito imobiliário, notarial, de registral, né? Que tem suas particularidades. Então, a CVM ela acaba sendo enquanto regulador, ela é regulador, né? Agora,
quando se estrutura um projeto, você tem todos esses requisitos, essas legislações de outros entes que você precisa observar também. Boa, perfeito. O Roger tá por aí? Tá com som? Acho que tá sem som. Eu tava pegando, na real, tava pegando papel aqui, que meu nariz tá ruim ainda. Mas tava ouvindo vocês. Cara, Alan, uma pergunta que eu queria fazer, assim, eu não sou da área, né? Então, basicamente é o que eu leio por cima em artigo, vídeos e etc. Mas hoje, eu, por exemplo, quando eu vejo NFTs, não necessariamente fungível, mas casos, não necessariamente casos não fungíveis, mas fungíveis também, então, seja NFT ou não, mas uma coisa que eu penso muito, que pra mim é muito óbvia, é a possibilidade disso hoje, sei lá, uma coleção de NFTs, tipo Pud Penguins, que eu até falei recentemente. Os caras venderam lá $500 mil em pinguins, faturaram pra caralho e tal. Eles vão chegar num lucro líquido. É a possibilidade desse lucro líquido ser revertido pros holders, né? Então os caras pegam, sei lá, 10% do lucro líquido e dispersa ali, manda pra carteira dos 8.888 holders do NFT. Isso aí, obviamente, seria dividendos na veia, né? É como uma empresa faz hoje. Pega uma parte do caixa e distribui para os acionistas. Obviamente que hoje isso entraria como em SEC, em CVM e tal, e não tem regulamentação. É esse mesmo cenário, né? É só para eu poder confirmar assim de alguém que está dentro da área, e se você imagina que o futuro isso é ser regulamentado para que coleções possam fazer isso ou projetos de tokenização possam ter esse tipo de medida, né? De realmente voltar valor direto para quem detém um token ou um NFT, por exemplo. Tá. Eu não posso falar direto assim de um projeto em específico, mas eu vou falar de maneira geral, tá? Quando se trata de legislação, então, a legislação hoje é uma área cinzenta ainda em muitas jurisdições, tem umas que estão um pouco mais avançadas, tem outras que sequer ainda tem alguma coisa nesse sentido, tá? Falando de regulações específicas para esse nosso ecossistema. O que se tem, então, são órgãos reguladores, né, órgãos fiscalizadores, tentando aplicar por analogia a legislação que já possuem e tentando enquadrar os projetos, né, enfim, o modelo de negócios. Então, essa é uma palavra muito importante quando você vai analisar um projeto. Tá? Você tem que saber o modelo de negócio. Igual você fez uma breve análise aí desse projeto que você comentou, você falou, ó, é distribuição de dividendos na veia, né? Então, por exemplo, esse pode ser um dos requisitos para constituir um valor mobiliário e, por sua vez, então, esse ser regulado. Vale destacar aqui que muitas vezes a pessoa, quando vai desenvolver, né, algumas pessoas aí vão desenvolver algum projeto, ela tenta, ela tenta, não diria mascarar, mas ela tenta fazer de uma maneira que você olha, né, quem tem um olhar mais técnico, consegue olhar e ver que aquilo é um valor mobiliário, mas fala, não, isso é um utility token, não, isso é... Então, assim, ó, não importa como você está chamando, não, isso é utility token, não, é só um NFT, não, entenda que a nomenclatura que você vai dar, isso não importa. O que importa é a aplicação, principalmente hoje, né, do Howey Test, e se ele se confirmar, pronto, você pode estar ali diante de um valor mobiliário e, enfim, cair sobre aí a jurisdição, né, da CVM ou do órgão regulador no país que você esteja para ser regulado. Tá? Então, assim, acredito que haverá legislações que possam se adequar? Sim, acredito que sim. Acredito que não será rápido. Acredito que por um bom tempo aí as coisas ainda, esse mercado, principalmente falando de Brasil, ele vai amadurecendo, né, lentamente. E a legislação ela sempre chega um pouco mais tarde. Isso sempre acontece primeiro o fato social, né, para depois a legislação então acompanhar. A gente até brinca e fala assim, pô, quando nasce uma legislação nova, ela já nasce velha,
né? Porque as coisas, principalmente em tecnologia, em Web3, são bem dinâmicas. E, enfim, eu gostaria aqui, ó, não sei se vocês estão só ouvindo, anotando, eu gostaria de passar aqui, então, os requisitos do Howey Test, e com esses requisitos aqui, vocês vão conseguir se balizar na maioria dessas perguntas, tá? Que eu acredito que a maioria tem. O Howey Test ele é composto por 5 elementos, tá? Uma vez que configure todos esses elementos, você está bem, você pode estar, eu falo sempre pode estar porque é todo um contexto, né? Você tem a legislação de valor mobiliário também, que vai no artigo 2º lá, ele tem 9 requisitos falando expressamente o que é valor mobiliário, né? Mas o Howey Test ele é um grande balizador, tá? O primeiro elemento, então, ele se trata de oferta pública. Você tem que se questionar para o projeto que você está querendo. Eu vou fazer oferta pública, né? Eu vou falar assim, ó, vou fazer um tráfego pago, orgânico, vou ter uma vitrine na internet, ou seja, onde for, na televisão, ó, comprem meu token e tal. Ou seja, isso é oferta pública, tá? Então, esse é o primeiro requisito. Normalmente, esse requisito, ele pode ser constituído ou não, tá? O segundo requisito é o aporte em dinheiro, né? Então, esse quase sempre se configura, né? Porque a pessoa lança o empreendimento, lança um token, porque quer vender aquele token. Então, normalmente tem aporte em dinheiro nisso. O terceiro elemento aqui é um empreendimento coletivo, que normalmente também se caracteriza, né? Enfim, por exemplo, se eu estou falando, às vezes, de uma tokenização imobiliária que eu estou alavancando recurso financeiro para que eu possa fazer um loteamento, né? Um exemplo. Nesse cenário, então, eu preciso fazer a captação do recurso, então tem aporte financeiro e é um empreendimento coletivo porque eu não consigo fazer com uma pessoa apenas. Você traz mais pessoas, né? Você tem mais holders aí em todo esse ecossistema. E aí a expectativa de lucro, que também, na grande maioria dos casos, sempre se configura. Então a pessoa faz o projeto e, igual o Cassioli mencionou, fala, ó, tem distribuição de lucros, né, ou de dividendos, enfim. Normalmente sempre se configura esse elemento da expectativa de lucro. E veja, não é só uma expectativa de lucro já configura, tá? Não precisa ter de fato o lucro escriturado, não. Você fez uma promessa de rentabilidade, uma promessa de lucro, já configura, tá? E aí a gente tem então o quinto elemento, né, que é o resultado do empreendimento comum, né? Então tem um empreendimento comum, mas que esse resultado venha preponderantemente do esforço do empreendedor ou de terceiros. Voltando ao exemplo do loteamento que eu dei, então normalmente o investidor coloca o dinheiro e quem realiza o empreendimento não é o próprio investidor. Quem realiza vai ser um esforço de uma terceira parte, certo? Então, nesse caso, quando você tem esses 5 elementos do teste, a resposta sim para todos, muito provavelmente você está diante, então, de um valor mobiliário, né? E aí você tem que pedir as devidas autorizações ou dispensa do caso para a Comissão de Valor Mobiliário. Tá? Então, com esse teste aqui, você consegue se balizar, né? Putz, tive uma ideia, quero tokenizar tal coisa. Aí você vai pensar no seu modelo de negócio, como você tokenizaria aquilo, né? Aí você fala, pô, eu vou trazer tal investidor, vou falar para ele que vai ter uma rentabilidade aqui de 2% mensal, que ele pode queimar esse token dele, revender em mercado secundário daqui 24 meses, enfim, veja que é todo um modelo de negócio onde, se você aplica esse teste, né, de Howey, você está configurando vários pontos nesse sentido aí. Antes do Gus falar,
fazer mais uma call aqui pra galera subir. Pô, tá parecendo um... Senão fica um monólogo aqui, a gente mandando bala pro Alan e o ping-pong. Exatamente. E só eu falando aqui. Exatamente, a gente quer ouvir a galera também. O que vocês souberem, tá, pessoal? A gente deixa sempre aberto aqui que ninguém é especialista de nada. Então subam, compartilhem o que vocês sabem, que vocês ouviram, perguntas que a gente bota na roda aqui. Fala aí, Gus. GM, grande Alan, beleza? Quanto Bom tempo a dia, gente fala, Gus. hein? Beleza, e você? Tranquilão. Alan, pensando nesse teste aí do Howie, sei lá o nome, Howie aí. Isso, é isso mesmo. Bitcoin e Ethereum não entraria nesses, como... Entraria pelo menos aí nos 3 requisitos aí, né? Então, se a gente trouxer então para Bitcoin e Ethereum, aí a gente está falando de moeda, né? Moeda, essa é uma diferença. Bitcoin e Ethereum, ele acaba entrando mais num conceito, né? Sem entrar muito numa questão aqui teórica do negócio, mas ele entra mais no conceito de token de pagamento, né? Principalmente o Bitcoin. Então, nessa classificação de token de pagamento, você tem um entendimento diferente, né? Se você entra, por exemplo, é a mesma coisa de você falar assim, a CBDC, né, igual está sendo construída aí por alguns governos, inclusive o nosso, né? A CBDC é um valor mobiliário, né? O real, o nosso real, né, fiduciário aí, poderia ser um valor mobiliário? Não, as legislações ela entendem de maneira diferente. Então a moeda corrente, né? Eu sei que o Bitcoin, se eu não me engano, só é em El Salvador, né? Que ele é considerado como moeda de curso legal. Para eu conseguir te responder isso, eu vou ter que te explicar então os conceitos basicamente do que é conceito de moeda, tá? Para você entender que moeda, então, ela tem algumas características. Você vai ver que talvez essa característica se aproxima muito mais de um Bitcoin do que propriamente de um valor mobiliário. Então, a moeda, ela é primeiro fator para ela ser considerada moeda, ela tem que ser um meio de troca, ou seja, ela tem que ser aceito como bens, pagamentos e serviços, certo? Ela tem a característica também de uma reserva de valor. Tá? Então ela tem que manter o poder de compra dela ao longo do tempo, né, que é a métrica de riqueza, etc. Ou seja, esses são os requisitos: meio de troca, reserva de valor. Ela tem que ter uma unidade de conta, né, que é um padrão referencial de mercadoria ali que expressam valores. E além de tudo, ela tem que ter um dos principais requisitos, que é o requisito de curso legal, tá? Então veja que o Bitcoin ele tem mais requisitos próximo ao conceito de moeda do que propriamente de valor mobiliário por si, tá? O único requisito que ele não constitui, aí você fala, mas ele é moeda? Não, ele também não é moeda, porque no caso dele, ele falta o requisito do curso legal. O que é o curso legal? É quando uma legislação de um país vem e fala assim, ó, essa moeda ela é vinculativa e obrigatória. Então, por exemplo, você não pode ir ali aliás, você pode ir ali no mercadinho da esquina e você falar assim, olha, eu quero pagar essa mercadoria com Bitcoin. O cara ele pode se negar. Por quê? Porque não existe em receber em Bitcoin, porque não existe uma força obrigatória de legislação que obrigue aquele cara a receber. Já com o real é diferente. Ele não pode se negar a receber em real, tá? Então, se a gente for comparar o Bitcoin, por exemplo, você acaba tendo você acaba encaixando ele melhor, pelo menos ao meu ver, principalmente como mais no conceito de moeda, claro que sem o curso legal, ou um payment token, né, um pagamento em si, aí a gente já estaria falando, né, do Ethereum, né, enquanto meio de pagamento, porque você sabe que num token você consegue colocar inúmeras funções, né? Então, estou partindo aqui do pressuposto de um token que serve exatamente para fazer como meio de pagamento. E o meio de pagamento, por si só, ele não constitui um valor mobiliário. Ele pode ser, com a legislação avançando daqui a pouco, que tipo um banco central, entenda que um token de pagamento tem que ser
regulado por eles, igual é uma IP, por exemplo, né, que é uma instituição de pagamento, ou algumas outras instituições da parte financeira, né, que são reguladas, por exemplo, por Banco Central. Uma coisa que eu fico pensando muito sobre esse assunto é tipo, se eu crio um protocolo e existe uma redistribuição de lucro, mas na forma de Bitcoin ou Ethereum, tipo, isso entraria dentro do teste, porque não é considerado, seria considerado uma moeda e não valor imobiliário, certo? Uhum. Assim, só com esse requisito é complicado eu te falar se sim ou se não. Mas quando você fala em distribuição de lucros, você tem que ver se você de fato está fazendo uma distribuição de lucro ou se aquele mercado em si, a pessoa está tendo lucro ou prejuízo por uma simples valorização ou não, que não depende de você ou do seu protocolo. Entende? Lembra do requisito do fator preponderante de terceiros? Esse é o ponto, esse é um dos requisitos. Então, por exemplo, se você constitui um protocolo e esse protocolo ele se valoriza ou não por fatores alheios a ele, por exemplo, por algum fator de mercado, enfim, como hoje acaba sendo também algumas moedas, né? O próprio Bitcoin ele sobe e desce por alguns fatores totalmente adversos da própria rede, né? Então, por exemplo, vamos supor que o Bitcoin fosse algo, né? Ou esse protocolo aí fosse algo que você precisasse fazer para esse valor subir ou descer, tá? Então aí, bem provavelmente, por esse requisito, você teria mais um requisito cumprido para ser um valor mobiliário. Agora, se são fatores alheios, né? Se são fatores de mercado, aí não se constituiria, pelo menos a princípio, esse requisito aí do esforço preponderante do empreendedor ou de terceiro. Para ficar bem claro, assim, só para você entender de maneira bem rápida, como o token do Vasco, enquanto direito creditório, ele não foi considerado um valor imobiliário, foi justamente por esse requisito, pelo esforço preponderante de terceiro. Eu não sei se a maioria que está aqui entende um pouco da parte esportiva, mas o mecanismo de solidariedade, ele é um mecanismo que ele se constitui mais ou menos assim. Você é o dono de clube de futebol, certo? Se coloca na posição de dono de clube de futebol. Você forma aquele atleta, beleza, aquele atleta ele sai do seu clube, passa por vários outros clubes e vai para a Europa, tá? Vamos supor que ele jogue aí no Barcelona, tá? O mecanismo de solidariedade, então, ele fala que toda vez que esse jogador for vendido, né, o clube formador ele vai receber um percentual de até 5%, igual eu já tinha dito. Beleza. Mas como que a CVM analisou esse token? Enquanto o Vasco, né? Então vamos colocar lá Felipe Coutinho, que é uma das estrelas do Vasco. Olha, Felipe Coutinho já saiu daqui há muito tempo, vamos supor, tá lá no Barcelona, tá? Quando o Barcelona vender ele para o Real Madrid, por exemplo, tá? Ou para o PSG, vou dar o exemplo melhor do PSG, então o valor de transação lá de 200 milhões de euros, o Vasco tem direito a receber até 5%. Mas veja, para ele receber esses 5%, ou até esses 5%, né, que vai de 1 a 5 lá, mas para ele receber esse valor, o esforço não depende mais dele. O Felipe Coutinho já não tem mais contrato especial de trabalho esportivo com ele, ou seja, já não tem mais vínculo nenhum com o Vasco, tá? Esse token que ele lançou, esse 5% enquanto direito creditório, ele vai depender do esforço, então, do Barcelona, certo? De querer vender o jogador, esse é o primeiro fator. Do próprio jogador tá se destacando no time que está e querer também mudar de time, e de outro fator, que é o PSG, no meu exemplo que eu dei, querer comprar. O Vasco, ele não tem ingerência nenhuma nessa transação. Ele não pode falar assim, aceita ou não aceita. Felipe Coutinho, lesiona e não, que você está no meio você tá no meio da negociação, estou precisando ganhar esse 5%. Então veja que todo o esforço preponderante, em nenhum momento aqui, ele acaba sendo do Vasco,
entende? Então, os investidores do Vasco que colocam dinheiro, quem está realizando esse lucro não é o Vasco, como emissor do token, tá? São fatores alheios a ele, só tem um direito pré-constituído creditório. Se acontecer, né? Se acontecer a venda, se tem um monte de si que não depende dele. Então, nesse caso, a CVM entendeu que não se constituía, portanto, então, um valor mobiliário e que ele poderia fazer a oferta pública desse token. Tá? Eu não sei se eu respondi, se eu aprofundei muito. Vocês me falem aí. Esse caso aí do Vasco, né? Ele lembra muito o que o pessoal começou a fazer também de tokenização de precatórios, né? Que era Sim. aquela direito de receber do governo, né? Que o governo geralmente ele demora a pagar, né? Principalmente o federal, ou desculpa, o federal não, os estaduais, né? Os estaduais É demoram a melhor a pagar. gente não falar do governo do jeito que as coisas estão hoje, hein? Mas Mas os estados sim. demoram a pagar e aí a pessoa quer liquidez, né? Aí, tipo, vende Aham. precatório. Aí melhor tokenizar o precatório e vender, né? Isso, tem muita gente que faz isso, né? Acaba sendo aí uma figura jurídica de praticamente uma antecipação de recebível, né? Então, o precatório, ele é um ativo, eu posso considerar que um ativo judicial, né? Enfim, conheço inclusive empresas que tokenizam, né, essa parte aí, que foram formatadas para isso, trabalham isso em Web 2 e aí viram a possibilidade de fazer isso em Web 3 e adaptaram. Então, essa empresa em específico, ela entra na parte de RJ, né, de recuperação judicial, pega a massa falida e tudo mais, ela atua, compra e vende precatórios, e aí nessa parte, então, ela decidiu começar com a parte de tokenização de precatórios, né. É um direito creditório, mesma regra, por mais que tem um adendo aqui, tá? A CVM, como todo órgão fiscalizador, né, a CVM, ela não fica parada, certo? Então, isso que a gente está falando hoje pode cair tudo por terra amanhã. É legal deixar isso bem claro, né? Porque é um ecossistema muito dinâmico. Inclusive, aí, há pouco mais de um mês, a CVM ela lançou um ofício circular que ela começou a entender agora, coisa que ela não entendia até 2, 3 meses atrás, ela começou a entender então que tokens de recebíveis, ou token de renda fixa, como ela quer chamar, agora constitui valor mobiliário. Tá? Eu posso até deixar o número é ofício circular, deixa eu lembrar aqui, 4 de 2023, tá? Então, nesse ofício, lançado aí há pouco mais de um mês, então agora ela começou a entender que os tokens de recebíveis, ela pode ser considerado um valor mobiliário, porque aí entra um sistema de securitização de crédito, tá? Um sistema mais complexo para que ela fundamentou essa tese dela, né? Então, é só para deixar claro que, enfim, igual eu tô falando, daqui talvez amanhã já muda tudo isso que eu tô falando aqui agora para vocês. Mas hoje o que a gente tem posto ainda é isso. Boa. Isso daí é importante lembrar, né? Porque as coisas sempre mudam. Eu queria perguntar um pouco, Alan. Foi uma pergunta até que surgiu no grupo do WhatsApp, lá do café. E aí eu pensei, cara, eu já tava pensando em chamar o Alan, mas essa pergunta aí ficou mais interessante ainda chamar ele. O pessoal perguntou sobre tokenização de empresa de SA fechada, né? Empresa Uhum, privada. E eu sei que você participou de um case disso daí, uhum. e falar um pouco do que é possível fazer no Brasil, o que isso melhoraria numa empresa, se ajudaria no quê, e quais os cuidados também que tem que tomar, né, obviamente. Tá. Vamos lá então. Rapaz, a galera aqui tá só pergunta alto nível, hein, cara. Vamos lá então. Vamos falar de tokenização então de ações ou cotas sociais de uma empresa, tá? Quando a gente vem para a esfera, então, do direito empresarial, ele
falando-se de legislação empresarial, ele funciona, ao meu ver, não é só porque eu sou apaixonado em direito empresarial, mas ele funciona com a dinâmica um pouco diferente das regras do direito civil convencional, certo? Então, o mundo do direito empresarial, ele tem as regras próprias dele, tá? A CVM, vamos de novo, né, falar da bendita CVM. A CVM, então, no artigo 2º da Lei de Valores Mobiliários, ela traz para si o poder regulatório, a legislação, enfim, vou reformular, a legislação atribuiu à CVM o poder regulatório, então, da emissão de ações, tá? Ações, entenda que ações e cotas são coisas diferentes, tá? Ação é o nome técnico para uma empresa de sociedade anônima, tá? Então, se eu estou falando de ações, eu estou falando de uma sociedade anônima. Se eu estou falando de cotas, eu estou falando de uma empresa limitada. Então, a CVM ela traz para si essa, né, a legislação atribui à CVM essa responsabilidade. Então, se você tem uma empresa, se a sua empresa está no formato de SA, ou seja, se ela fez um IPO e tudo, são todos requisitos, né, sob a fiscalização da CVM para que você possa fazer uma oferta pública das suas ações e captar recurso aí no mercado. Tá? Beleza, mas isso a gente já sabe. Agora a pergunta é, tá, legal, e se eu fizer isso então no formato de uma SA de capital fechado? Ou se eu fizer isso no formato da minha empresa limitada? Tá? É possível? Pela legislação empresarial, é possível. Pela legislação pelas orientações, enfim, normativas e instruções da CVM, também é possível, desde que, de novo, desde que cumpra-se os requisitos que não configure aquele modelo de negócio, aquela exposição enquanto valor mobiliário, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma empresa limitada, vou dar o exemplo, vamos supor, o meu clube de futebol, ele está no formato empresarial, é limitado, e eu quero trazer lá, eu quero alavancar um recurso dando em troca, ou seja, vendendo cotas, né, da minha empresa. Eu posso fazer isso? Posso, né? Eu não preciso, a CVM não vai vir me incomodar por eu estar fazendo esse tipo de coisa. Mas quando se trata de token, essa oferta pública, às vezes, ela pega muito, sabe? Então, porque parte-se do pressuposto que quando você vai fazer a venda de cotas de uma empresa, de uma limitada, normal e tudo mais, você não sai fazendo uma oferta pública, você reúne um pessoal e tudo e faz uma oferta privada. Se eu pudesse, então, de maneira bem resumida, assim, falar assim, quero tokenizar as ações da minha empresa, então, tecnologicamente é possível, pela legislação empresarial, né, é possível, e até pela própria CVM, sim, é possível, desde que a gente cumpra, então, esses requisitos. Particularmente, eu vejo que, falando de tokenização de cota social, se a pessoa tiver uma estratégia de mercado boa, ela não precisa fazer oferta pública, tá? Se ela tiver uma estratégia bem inteligente, ela consegue bons resultados fazendo oferta privada. Ou seja, com isso ela não, em tese, tá? Em tese, ela não precisaria, então, pedir a benção aí da CVM para poder levar para frente aí o projeto dele de tokenização. Esse projeto que o Cioff comentou, ele é um projeto muito interessante, ou seja, ele criou um ecossistema tecnológico onde a ideia é tokenizar ações de SA de capital fechado, tá? Então tudo no ambiente mais privado, tudo no ambiente sem fazer uma exposição pública, né, fiz aqui, vou chamar aqui sem fazer um IPO, né, ou um ITO fechado, assim, e com oferta pública. Não era esse o propósito da empresa, né. Boa. Eu tenho uma pergunta aqui mais, galera. Se tiverem outras perguntas aí, tá acabando o tempo. Quiserem, podem passar na minha frente. Mas eu tenho uma pergunta aqui do tokenização de commodities.
É uma coisa que o pessoal perguntou também, tokenização de... Enfim, o Brasil é um grande exportador de commodity, então se a gente começar a tokenizar as coisas que a gente tem aqui, fica interessante o negócio, né? Fica uma indústria que ganha muito com isso, ganharia muito com isso. E a gente teve esses tempos o lançamento do token, né? O AgroToken. Eu não sei muito bem sobre o projeto, tá? Eu vou confessar para você, e eu nem quero que você comente especificamente sobre o projeto, porque é muito arriscado a gente falar sobre... Falar bem ou falar mal, porque a gente pode estar cometendo algum negócio aqui, né? Mas, como você vê tokenização de commodities? O que é possível fazer hoje em dia? E se você vê com bons olhos, maus olhos, enfim, fica aí à vontade. Cara, assim, eu particularmente, a tokenização, independente do nicho da atividade de mercado, eu enxergo ela com bons olhos, tá? Eu enxergo ela como uma possibilidade muito grande, né? Ainda mais depois de toda a dificuldade que o mundo passou, né? Principalmente quem é empresário e empreendedor de maneira geral, eu vejo a tokenização como uma porta a mais de entrada de recurso ali para aquelas boas empresas, para aqueles bons projetos, né? Então, eu particularmente gosto muito da parte de tokenização, enfim, do nicho de atividade de mercado de cada empresa. Claro, tem que ser feito de maneira correta, tem que ser feito com responsabilidade, né, para não ser, daqui a pouco não caracterizar só mais igual foi aqueles golpes do boi gordo, golpe do avestruz, golpe de não sei o quê, né, que a pessoa basicamente tentava colateralizar em um ativo real, né, em gorda de boi, em fazendas de avestruz, alguma coisa igual são esses golpes já bem conhecidos, e acabava, enfim, não virava em nada. Mas, de novo, a tokenização, independente da atividade de mercado, ela não foge muito desse padrão que a gente conversou aqui até agora, tá? Então, a pessoa, quando ela desenvolve o produto dela, ela tem que tentar caracterizar sempre como se não fosse um valor mobiliário, ou ter a ciência que, pô, é um valor mobiliário, vou ter que pedir autorização para a CVM. Ponto final, tá? Você citou a AgroToken, inclusive vou fazer uma palestra amanhã com o pessoal, né? Um dos speakers será um dos oh meu Deus, aí ó, viu? Covid travando a língua? Tá, vamos lá. Um dos speakers será, se eu não me engano, ele é CEO da AgroToken, né? Eu sei que alguém da AgroToken estará lá, tá? Mas hoje, se eu pudesse citar, porque a AgroToken é argentina, né? Mas se eu pudesse citar aqui um case doméstico, né? Tem a Dillians, né? O token da Dillians, que é do pessoal do Dillians Group, do Rio Grande do Sul também, que tem um trabalho parecido. Enfim, a token, eu não sei se vocês conhecem mais ou menos, mas o que eles fizeram ali, não só, tanto o Dillians Group, tanto a própria AgroToken, e eu vou citar aqui também, saindo um pouco da commodity, mas daqui a pouco vocês vão entender o porquê que eu vou citar ela, que é o Ribus, né, o Ribus Token, da empresa do Marcelo, né, e do Rio de Janeiro. O que basicamente elas têm em comum? Elas desenvolveram um marketplace, eu vou chamar de marketplace, tá? Mas é só para ficar mais próximo de todo mundo. Basicamente, eles desenvolveram um marketplace onde ele conecta o ecossistema. No caso do Ribus, ele conecta o sistema imobiliário. Tá? No caso da Dillians e no caso do AgroToken, eles conectam o ecossistema do agro. Tá? Lançaram uma moeda, certo? Onde essa moeda, a ideia é que todos que estejam naquele ecossistema aceitem essa moeda como forma de pagamento. E a teoria, né, falando, por exemplo, do token Ribus, que foi recentemente aprovada pela CVM, depois de mais de 2 anos aí de conversas, né, e apresentações de tese, basicamente a estrutura do negócio é como se funcionasse no modelo de voucher ali, tá? Então, a CVM entendeu que não era valor imobiliário justamente pelo modelo de negócio que ele apresentou. Olha, é um ecossistema onde a valorização ou não depende diretamente do que eu estou fazendo,
certo? Falando no mercado imobiliário, é o vendedor de cimento que está ali junto com o incorporador imobiliário e eles decidiram, o vendedor de cimento decidiu aceitar, então, o pagamento pelo RIB Token. Está tudo certo, entende? Então, assim, claro que isso que eu estou falando é de maneira bem superficial, tem outros requisitos técnicos ali, mas basicamente, para vocês entenderem, foi isso. É assim que a AgroToken também faz, ela é basicamente um ecossistema, um marketplace, onde o token dela por si não representa um valor mobiliário, pelo menos não até agora, bem como o da Dillians Group também, tá? Deixa eu mandar uma pergunta rápida pro Alan, pra gente já ir finalizando, que é o seguinte. Bom, teoricamente a gente consegue tokenizar tudo, ou não vou dizer tudo, mas sei lá, praticamente tudo. Uhum. Mas tem algum setor, vamos chamar assim, que você acha que os benefícios de uma tokenização são mais impactantes, assim, tem um peso maior naquela indústria, em Sim. benefício, né? Na minha cabeça, assim, de quem não lê tanto sobre o assunto, mas eu diria que o imobiliário tem uma disrupção bem forte, mas enfim, é mais opinião mesmo. Sua, queria ouvir. Sim, não, a tua visão não está errada, a tua opinião não está errada. Por quê? Basicamente, você tem que analisar o que é um dos principais problemas que a tokenização resolve, né? E pelo menos, ao meu ver, uma das principais se chama liquidez, tá? Então, se você está falando de um mercado imobiliário, eu concordo com você que é um benefício gigantesco para o mercado imobiliário. Você vê que o mercado imobiliário ele é o mercado mais conservador que tem, né? Um dos mercados mais antigos, tudo mais. Mas o que você não tem no mercado imobiliário de maneira fácil, assim, acaba sendo às vezes a liquidez, né? Então veja, você às vezes, vamos supor, você tem um imóvel aí de 2, 3 milhões, ou o que for, de 200 mil reais, cara, a dificuldade que é para você conseguir vender esse imóvel, né? Então, às vezes, e aí quando você vai conseguir vender, você não consegue vender pelos 200 mil reais ou 1 milhão de reais em cash, né? Você aceita uma permuta, pega um carro em troca, pega outro apartamento, é sempre assim. Então, devido aos valores, né, bem vultuosos enfim, que são comuns no mercado imobiliário, a gente tem esse problema. E a tokenização, então, ela vem para ajudar, sabe? Então, ajudar principalmente nessa parte. Então, com a tokenização, você consegue pegar um imóvel que só, né, que em teoria você conseguiria vender ele só na totalidade dele, por aquele valor, e você consegue fracionar ele por exemplo, em tokens, né? E, enfim, dar direitos, dar rentabilidade, o que for atrelado, né? Direito que você queira colocar aquele token, fazendo com que então um capital mais líquido ali consiga girar no ecossistema, né? Então eu vejo que a tokenização ela causa muito benefício, né, de maneira geral, mas principalmente para esses mercados, né, para essas atividades de mercados que não tem tanta liquidez à disposição assim, sabe? Perfeito. Boa. Vitão, quer passar a palavra de hoje? Claro, quero sim. Pra não esquecer. A palavra de hoje é começa. Começa. Aí fica aí com o pessoal. Monstro. Aliás, aproveitando, deixei pinado aqui, pessoal, o YouTube do Café, que a gente abriu ontem, então os episódios a gente vai colocar lá algumas horas depois, para quem às vezes quiser, sei lá, não conseguiu ouvir por inteiro ou não teve aqui, a gente vai sempre colocar os episódios lá, depois de algumas horas, vocês podem ouvir aí, voltando para casa, dirigindo, academia, vai ficar lá também, beleza? Bom, tempo aqui já estamos batendo nos minutinhos finais. Queria falar pro Alan se ele quer deixar algum tipo de contato, alguma melhor forma de seguir ele, rede social que ele mais utiliza. Passa aí, Alan, também as palavras finais e depois a gente já vai pros agradecimentos. Beleza. Pô, pessoal, de antemão aí agradecer a presença de todos, né?
Agradecer o convite feito pelo Rodrigo, feito pelo Vitor, e me colocar à disposição sempre que quiser. Eu sei que essa parte aí, né, quando você fala jurídico, quando você fala regulação, é sempre um assunto um pouco entediante para a grande maioria das pessoas, mas eu sempre que vou tratar do assunto, eu tento trazer isso de maneira o mais leve possível, né? Então, estou à disposição, tá? Obrigado pelo convite, obrigado por todos aí estar conosco até agora. Minha rede social, cara, normalmente eu tô mais no LinkedIn e no Instagram, tá? Eu confesso que eu tô tentando ficar um pouco mais ativo aqui no Twitter também, mas vocês vão me achar. A maioria vai ter variação de ponto ou underline, tá? Mas é Alan, com dois L's, e Alan G, F-E-R, ou seja, Alan Gefer, que é a abreviação do meu nome, Alan Gomes Ferreira. Então, Alan Gefer, aí ponto ETH ou underline ETH, dependendo da rede social que você tiver. E aí você me encontra lá. Sensacional. Agradecer demais, Alan. Assunto muito foda. Acho que tem muita coisa ainda que a gente poderia falar, daria pra ficar umas 2, 3 horas aqui, dependendo. Valeu por ter topado o convite. Portas sempre abertas. Com certeza a gente vai fazer mais convites aí lá na frente pra você voltar. Maravilha, maravilha. Muito obrigado, pessoal. Valeu, Alan. Obrigado, pessoal, que Juntasso. ouviu aqui. Acho que esse foi um tema muito bom que o pessoal sugeriu. Continue assim, galera. Se tiver algum assunto que interessa, que faz sentido a gente trazer, mandem lá aqui. Né? A gente coloca aqui a melhor pessoa para conversar com a gente. Ô, Vital, se você me permite, só queria dar um come na rapaziada hoje, que ninguém subiu aqui, só o Gus. Só o Gus, exato. Então, vou dar um come público aqui em todo mundo que ficou como ouvinte. A gente quer que vocês subam, pai. O Silvio subiu no 49 do segundo tempo. Uns 49,5. Como ele é Manda bala, Silvio. como ele deve ser palmeirense, vamos deixar ele até ele fazer o gol. Vai lá, Silvio. O DM a todos aí. Poxa, eu só consegui entrar agora, rapaz. Eu tive uma dificuldade aqui com a internet. É só uma pergunta, se puder responder rápido, breve. Eu até botei aí, quando a CVM ela determina que o token é mobiliário, quais caminhos pode seguir? Vamos lá. Cara, não tem como eu responder isso rápido, tá? Mas basicamente é assim. Normalmente, o legal é não deixar a CVM te dar um stop order primeiro, tá? O que a gente sempre aconselha para os bons projetos e tudo mais? Olha, se tem alguma dúvida, vamos fazer uma consulta prévia. Então a gente protocola uma consulta prévia para CVM. O nosso modelo de negócio é isso. O que você acha, tá? E aí ela vai falar, ó, cara, isso aqui, na minha visão, é um valor mobiliário. Isso aqui não é um valor mobiliário. Ok. Se não é, beleza. Se é um valor mobiliário, então aí você tem toda a parte de documentação e requisitos que você vai protocolar até conseguir, então, a autorização da CVM para que se faça isso. Eu sei que a sua pergunta é como se faz esses protocolos, mas aí, igual eu falei, não tem como aqui eu acabar detalhando, né? Então, enfim, é um white paper muito bem produzido, você tem inúmeros documentos e requisitos que a CVM pede, dependendo do jeito que tiver, você precisa contratar auditoria externa, enfim, são vários requisitos. A gente tem um fator que, se eu pudesse falar como vantagem, talvez, ou como benefício, é que dependendo do teu modelo de negócio, a gente conseguiria enquadrar no CVM 88, tá? O que é a CVM 88? É o crowdfunding, tá? Então, alguns modelos de negócios permitem que a gente consiga enquadrar como crowdfunding, ou seja, você pode, então, fazer uma oferta pública, você pode fazer a captação de alguns recursos, mas, claro, tem requisitos, né? Ela aumentou agora para até 15 milhões, enfim. Então, tem alguns requisitos balizadores e limitantes ali, mas dependendo do projeto, pode ser uma possibilidade. Respondido, Silvio? Monstro. Muito obrigado. Respondido aí. Valeu. Então, ultrapassar mais o tempo. Alan, valeu de novo. Valeu, galera. pessoal. Gus, Silvio.
mesmo sendo safado aí, subindo às 49. Valeu aí pela participação. Amanhã tamo junto de novo, guys. Quinta e sexta, lembrando que sexta Orlandinho vai estar aqui com a gente. Então, pô, episódio mais do que especial. E o YouTube do Café tá pinado, fechou? Se inscrevam lá. Tamo junto, beijo. Até mais. Valeu. Falou, um abraço, pessoal. Valeu, pessoal. Um abração.